Começa agora o programa Pet News, programa feito por quem ama animal, para quem ama animal. Eu sou Luiz Henrique, médico veterinário, e meu compromisso com vocês é sempre trazer um assunto importante, um assunto que agrega conhecimento, que agrega qualidade de vida no convívio seu com o seu pet. E hoje, aqui no programa com a gente, a médica veterinária Valéria Araújo vem falar sobre neurologia. Assunto complexo. Você já viu um cachorrinho convulsionando, um gatinho convulsionando? Feio, triste, né? A doutora Valéria vai bater um papo aqui com a gente hoje a respeito de neurologia. Tudo bom, doutora? Tudo. Bem-vinda, é um prazer. Deixa eu apresentar a doutora Valéria. A doutora Valéria é uma amiga também, trabalhamos juntos. A doutora Valéria, médica veterinária, graduada na Universidade de São Judas em 2017, curso de medicina felina em 2020, curso de epilepsia canina em 2022, curso de neurologia canina e felina em 2021 e pós-graduada em neurologia clínica em pequenos animais pela Unileia em 2024. Doutora, neurologia, um assunto complexo, um assunto difícil. Por que neurologia? Como é que a neurologia chegou na tua vida profissional? A princípio, quando eu estava na faculdade, eu queria grandes. Então, eu queria ir para a área de grandes, mexer com equinos, bovinos. E ao decorrer da faculdade, fui conhecendo as outras especialidades. Porém, no estágio, acabei ficando no meu último estágio, eu fiquei lá no meu primeiro emprego na área da veterinária. E acompanhei muitos animais com alterações neurológicas, que eu ficava na internação, ainda fico, e pacientes com crise epilética, cabeça pendendo para um lado, andar em círculos. E na graduação a gente vê um pouquinho de cada coisa, não se aprofunda tanto. Sim. E eu começava a ficar curiosa, o que será que está acontecendo? Por que levou a isso? Eu pegava muito também animal idoso, e que o tutor tinha muito receio. Mas tem que fazer exame mais invasivo, porque é idoso, eu não quero. Que legal. Tenho medo da anestesia. Eu falei assim, mas será que... Por que tanto receio? O que será que eu posso fazer para mudar isso? E ver isso de outra forma? E foi que eu fui pegando o livro do Casimiro. Que é referência. Referência, pai nessa parte da neurologia. E conforme eu ia vendo os animais, eu ia tentando fazer os testes sozinha, estudando. E aí pensei, vou seguir essa parte da neurologia. E para entender um pouco melhor, fui fazendo cursos também online, seguindo profissionais nessa área de neuro, para ver como que é esse mundo, o que eles pegavam também, quais as outras alterações que envolviam a neurologia. E a gente meio que vê neurologia animal que tem crise epilética, que convulsiona. Exatamente, era nessa seara que eu ia entrar. A neuro é muito ampla. Se a gente for para pensar em neurologia, você tem ali uma caixinha elétrica, o sistema nervoso central, que distribui. O pessoal só pensa em cérebro, esquece do resto. E neurologia, antigamente, era só o cachorro que convulsionava. E era só um remédio. E hoje existe a condição de se diferenciar as causas. Mas vamos falar aqui de um problema neurológico. Agora, crise convulsiva. Então, crise convulsiva sempre tem um porquê, tem um fator genético, que o pessoal fala, não, meu cachorro convulsiona. Então, por quê? É importante buscar um diagnóstico. Como é que é isso? Isso diferencia conduta e tratamento também? Já começo com essa bomba aí de epilepsia, que é bastante comum. E uma coisa também, já fica uma dica para a turma em casa. Seu pet está convulsionando, a doutora Valéria vai dar as melhores orientações, porque é a expertise e o conhecimento dela. Mas não tem problema, não vai enrolar a língua. Não coloca a mão na boca, não trava, não coloca a colher, vai quebrar o dente. Se colocar o dedo, vai amputar o teu dedo, vai arrancar o teu dedo. Não se preocupa com isso. Segura de ladinho para não se machucar e aguarda passar. Mas conta um pouquinho pra gente de epilepsia, das convulsões. Vamos lá. Tem várias causas que podem levar a uma convulsão, a crise epilética. A gente pode lidar com situações anômalas, ou seja, o animal já nasceu com alguma alteração que levou a isso, quadros degenerativos,
inflamatório, infeccioso, metabólico, aí a gente entra na parte do endócrino também, parte de vitaminas também, quando tem baixa de vitamina B12, neoplásico, que são os tumores, traumas, pós-traumas, pode ocorrer também, traumatismo crânioencefálico, vascular também está incluso. E tem outra alteração também que é o idiopático. O idiopático é que não tem uma causa específica. Não tem uma causa bem definida. Não, mas a gente só vai conseguir fechar que é idiopático quando faz toda a triagem, todos os exames necessários. Não tem como eu já olhar para o animal, é idiopático, vou já dar medicação para controlar a crise. O importante é fazer toda a triagem, passar com o neurologista, fazer os exames necessários, triar. Quais são os diagnósticos diferenciais? Boa. A gente faz exame neurológico, com o exame neurológico, que são os testes que a gente faz. Exame clínico, exame neurológico clínico, isso vale a pena a pessoa entender. É clínico. A gente testa membros cranianos aqui na face, vê os membros também, como que está posicionando, reflexo, resposta. E a partir daí a gente tenta localizar a lesão. Onde que está essa lesão? Qual região do cérebro que está localizada essa lesão? Se está localizada aqui, e de acordo com o que ele apresentou e o que o tutor fala também, que a gente puxa na amnésia, que é todo o histórico do animal, quando que aconteceu, como que aconteceu, qual foi a primeira vez que ele reparou, se já teve crise ou não, se parou de andar, se está com a cabeça pendendo para o lado, quando foi que ele reparou. A partir daí a gente já começa a triar os diagnósticos diferenciais e a gente vai trabalhar em cima disso. Então, quando a gente pede o exame, já que a gente está querendo fechar o diagnóstico de acordo com aquilo que a gente está pensando. Não que está, não sei. Que está perdida, não. É para, de fato, direcionar um diagnóstico. Isso é importante também, é muito importante. Quando o médico veterinário solicita um exame, tem de fazer, né? Para, de fato, concluir e fechar um diagnóstico. Isso se faz muito importante porque o tratamento vai ser muito mais efetivo. O sucesso terapêutico vai ser muito maior. Falando em sucesso terapêutico, não é difícil a gente escutar. Poxa, eu já passei numa consulta, eu já sei o que tem que fazer. Então a pessoa fica dando aquelas gotinhas, famosas gotinhas, só que, às vezes, não sei se por resistência, se é por evolução do quadro, por outra associação de alguma outra doença, não responde tão bem. A pessoa, empiricamente, vai aumentando a dose. E é um erro, né? Tem que fazer um acompanhamento, existe exame de sangue até para monitorar os barbitúricos, não é isso? Os fenobarbitais. Fenobarbital, se o animal faz uso de outra medicação associada, também dá para dosar, para a gente saber se dá para ajustar a dose, vou ter que baixar um pouquinho, vou ter que aumentar. Tudo isso com orientação do veterinário. E nunca parar do nada a medicação controlada. Volta para estaca zero. Mas já está um tempo sem. Então, beleza. Volta no veterinário, marca com seu neuro, ele vai avaliar o animal novamente, ver ou entender o porquê que ele estava tendo a crise, ou porquê ele estava com aquela alteração, e se há possibilidade de desmamar. Sim. Interessante falar também. Tem muito quadro, muita patologia, na neurologia, acredito também que seja, o fato da gente tratar, na verdade, controlando, né? Você não objetiva uma cura, você controla. Então, uma prescrição de uso contínuo é de uso contínuo, né? Mas tem 3 meses que não tem crise, eu vou parar. Caca tá feita. Tá. Caca tá feita. Bagunça tá feita. A bagunça tá feita. Alterações cognitivas. Vamos falar uma palavra meio feia. As demências. Hoje a discussão sobre o Alzheimer PET. Como é que está isso? Quais são os sinais que a família pode perceber no seu pet em casa? Fala, opa, acende uma luz amarela, isso aqui não é normal. Quais são essas características aí de uma alteração cognitiva, de uma demência senil, não sei se assim pode ser chamado, Alzheimer? Inclusive, Luiz, a gente está no finalzinho de fevereiro, que é o fevereiro roxo, que é o mês das doenças neurodegenerativas. E aí a gente fala muito do Alzheimer. Então, dia 7, último dia, a gravação é o último dia do mês de fevereiro, olha que bacana. E um mês de um ano bissexto, hoje é dia 29. Então, o que a gente tem que reparar?
animal idoso, que não está conseguindo se orientar no ambiente, no espaço, esquece onde está o comedouro, o bebedouro, onde faz as eliminações fisiológicas dele, que é o xixi, o cocô, ele vai fazendo, tá passando pela casa, vai, urina em qualquer lugar, defeca, ou tá na cama dormindo, urina, defeca. Muitas vezes a gente tem que mostrar onde está a água, a comidinha, porque ele se perde no tempo, não sabe onde está. Pressionar a cabeça contra a parede também. Então vai ter ou qualquer parede, espelho, fica pressionando como se conseguisse tentar se ultrapassar. Olhar para nada, aquele olhar perdido, desorientado. Vocalizar. Ficar vocalizando muito, o tutor acha que é dor. Pode estar com dor, aí dá um analgésico. Pode ser? Pode. Pode estar associado. Só que tem que ficar prestando atenção nesses sinais por completo. Pra gente associar e ver se já não pode ser uma degeneração aí ocorrendo. Não dorme, troca o dia pela noite. Então, à noite, fica lá. Bastante comum isso. Latindo, vocalizando, fica querendo andar a casa toda, sem rumo. E de dia apaga. Dorme. Tem uma idade mais comum que a pessoa deve se atentar, falando, não, a partir dessa idade é mais comum, ou não tem necessariamente uma relação com a faixa etária do pet. Que eu, assim, na prática, na minha vivência, que eu tenho pego mais a partir dos 10 anos. Então, meus pacientes com essas condições são 17 anos, 15. Alguma raça específica mais predisposta? Existe também? Uma raça... poxa, vamos falar aqui do Shih Tzu. Shih Tzu tem predisposição de ter displasia renal, estou puxando para minha área. Existe na neurologia uma raça que tem uma predisposição? Lembrei de um absurdo, a Valéria é mais nova, talvez não pegou isso. Uma lenda urbana que foi criada na época do Doberman. Isso eu lembro direitinho, que teve um filme quando eu era garoto, que eram os Dobermans assassinos, eles assaltavam banco, enfim. E criou-se um tabu super negativo para o Doberman e falavam que o Doberman era um cão de laboratório e que o cérebro era maior do que a caixa craniana. Então que não cabia, por isso que ele era agressivo e tal. E isso, gente, não é uma verdade, seria incompatível com a vida, né? Então isso é um absurdo, é uma lenda urbana. O Doberman é um cachorraço, é muito legal, pena que tem poucos, mas é um cachorraço. Mas peguei isso, não é da época da Valéria, a Valéria é mais nova, mas os tabus e as lendas urbanas que existem. Sim, mas assim, eu pego mais de pequeno porte. Então, Shih Tzu, Lhasa, Poodle, Maltês, que eu pego mais com essas alterações degenerativas que a gente pensa na síndrome da disfunção cognitiva. E é importante a gente lembrar também que não é só porque o animal é idoso e está com sinais clínicos que a gente já bate no Alzheimer. Tem outras alterações também que podem levar a essas situações. Uma delas é a neoplasia, o tumor intracraniano. Então, por isso a importância de passar com o neurologista, fazer os testes, os exames adequados que a gente pede, pra gente trilhar ali o que pode estar acontecendo, porque o tratamento é diferenciado. Sim, você vai tratar um tumor como trataria um Alzheimer. Sim. Bacana. Prognóstico, você começou, lógico, é sempre muito relativo, falar em tumor, então, sempre depende muito da área, depende muito da evolução, uma série de complicações que podem acontecer e ocorrer. Mas essas doenças degenerativas, diagnosticando precoce, quanto mais precoce, melhor a chance, tem condição de suplementação e de medicamento mesmo, para você retardar um pouco essa progressão, como é que é isso? Tem, a gente tem medicações hoje em dia que dá para tentar retardar, para não evoluir, amenizar os sinais clínicos, não vai curar. Foi degenerado, não vai reverter o que já foi. Mas a gente consegue trabalhar para que o animal fique mais calmo, consiga dormir, tenta ter uma qualidade de vida durante esse tempinho dele. Então, a gente pede também para o tutor interagir muito com o animal. Então, estimular brincadeiras. Mas o animal é idoso, ele não brinca mais. Mas depende, tem animal que ele só está precisando disso, de uma interação. Porque às vezes a gente brinca quando é novinho. Leva pra passear, pega as bolinhas, peteca, aqueles macaquinhos, os ursinhos.
e brinca durante a criança. Ele vai envelhecendo, já vai deixando de lado. Mas se a gente interagir, eles continuam. Esse estímulo é importante. Para cão e gato. Isso tudo que a gente está falando serve para cão e gato. Ainda mais cão, porque gato tá idoso, tá lá brincando. Não pode ver uma bolinha. Pronto. E cão não. Cão já fica mais acomodado, já fica mais quietinho, vai ficar dormindo mais. Então, por isso essa importância de estar interagindo. Se puder caminhar, fazer um pouco de uma caminhada. Mas ele tá com dificuldade para andar, idosinho. Interage com ele dentro de casa, ou se tá em prédio, desce com ele um pouquinho na garagem para tomar um ar. Interagir ele naquela parte do meio ambiente, com brinquedinhos, ou até tá do lado. Estímulo, né? É um estímulo afetivo. É gostoso, isso faz com que você também conheça, entenda o seu pet. Isso eu acho muito importante. Eu falo muito para os meus clientes: brinque, passe a mão, massageie, né? Também uma das áreas que milita a dermatologia. Você consegue pegar uma lesão precoce, você consegue sentir uma casquinha precoce, então isso vale também para essa análise comportamental. E é algo que eu também falo para todo mundo que me acompanha, e em palestra, enfim, quando o cliente fala: poxa, doutor, eu acho que o meu cachorrinho, o meu gatinho tá esquisito, eu brinco. Você não acha nada, você tem certeza. Quem conhece é a família, quem conhece é quem convive. Então, se você acha que o seu pet está diferente, busca ajuda. Busca ajuda. Poxa, tem vou entrar aqui também num tema que é legal. Convulsão, a gente pensa, né, só em crise epilética, né? O pet, o gato, que cai e se debate, treme, saliva, baba, fica ali meio semi-inconsciente. Mas existe convulsão focal também na veterinária? Aquele cãozinho que fica com aquela língua dura, fica com o olhar parado, isso seria uma convulsão focal também? Tem também. Aí a gente vai encontrar sinais como ficar com o olhar parado, ficar tremendo o olho, ficar tremendo aqui a boca. Às vezes a gente chama de tique, assim, da face, fica mexendo rapidamente. E a focal pode evoluir para uma generalizada. E a generalizada é aquela que o animal vai se debater, vai bater as patinhas, corpo, parte do rosto também. Então ficar sempre atento a qualquer sinal. Alteração de trote, caminhar, né? Poxa, uma claudicação, uma manqueira. Eu falo também para todos: o cão, se não for treinado para mancar, só manca porque tem alguma coisa incomodando, né? Então não é charme. Se ele está mancando, tem alguma coisa incomodando. Investigou, parte óssea articular, não é? Pode ser neurológico. Pode. Aí a importância da gente diferenciar: ortopédico ou neurológico? Isso é muito bacana, muito importante. Para poder triar ortopédico, então é esse caminho que eu vou seguir. Não é ortopédico, é neurológico, tá? Quais são os diagnósticos diferenciais e o que pode estar acontecendo que está levando a isso? Então, por isso a importância, o primeiro passo é esse. Não já é neurológico, porque aí a gente fica batendo numa tecla e está deixando passar outra coisa. Então, o primeiro passo é neurológico ou não? Respondendo essa pergunta, aí parte para o próximo passo, que é investigar. Alterações miccionárias, traumas em coluna, isso pode lesar a medula, e isso compreende a atividade do neurologista também. E o pessoal pensa: poxa, trauma em coluna acabou, não tem o que fazer. Existem alternativas a depender do grau de lesão. Você tem aí a associação de terapias também, talvez a acupuntura associada ao trabalho do neuro. Como é que é isso? Primeira coisa, animal está com dificuldade para andar, principalmente dos membros de trás, que a gente chama membros pélvicos. Parou de andar, a levar logo no veterinário. Porque tem lesões que são agudas, que é da medula, que a gente chama de extrusão, protrusão, quando tem alteração nessa parte do disco da medula. Então, quanto mais previamente a gente já resolver aquilo, o prognóstico vai ser melhor. Principalmente o que a gente mais pega com essas alterações medulares são os DASHs. Sim, os salocistinia. É o que a gente mais pega. Parou de andar hoje de manhã. Ontem ele estava meio com dificuldade com as patinhas de trás e hoje já não anda mais. Corre, porque assim a gente vai fazer os testes, ver onde pode ser a lesão, qual região da medula, da coluna,
qual exame vai ter que indicar, exame de imagem mais avançado, dependendo de onde a gente está, uma tomografia, uma ressonância. É cirúrgico? A gente já vê a cirurgia. E aí o prognóstico é o tratamento, né? Vai incluir as medicações, aí vai ver a acupuntura, física, vai depender do que acontecer da lesão. E acompanhando. Evitar, depois se fez a cirurgia, que o animal fique andando, porque ele vai tentar. Ele não é igual a gente, se a gente machucou a perna, tá de muleta, tá com gesso, vou ficar quieto, não tô me sentindo bem. Ele não, ele vê qualquer coisinha, já corre para ver o que está acontecendo. Então, vai ter que restringir num local fechadinho, numa gaiolinha, num espaço mais pequeno, que não seja tão amplo para ele ficar para lá e para cá na casa. Um tempo de recuperação, de restabelecimento importante. A doutora Valéria trouxe umas imagens de pacientes seus. Vamos ver se a produção joga aí isso. Quem conta um pouquinho desse caso. Isso é um sinal já, esse andar. Conta pra gente, explica um pouquinho pra gente. Essa paciente, a doutora chegou pra mim, foi indicação, que ela tava com dificuldade pra estar dormindo, ela ficava andando assim na casa de um lado pro outro. Você vê que é um círculo amplo que ela faz, meio sem rumo. Às vezes ficava vocalizando, ficava assim, olhando pro nada. E nesse caso, é uma alteração de horário também? É à noite ou inespecífico? No caso dessa paciente, ela era o dia inteiro, ela ficava assim o dia inteiro. Ela passou em atendimento comigo, eu fiz alguns testes, a gente fez os exames, conseguiu fazer, a gente fez sempre passo a passo, que é os primeiros exames, que são os mais básicos, menos invasivos, depois a gente partiu, que tinha indicação para fazer ressonância e análise do líquor. A imagem e análise do líquor foi sugestiva de uma MEG, que é meningoencefalite granulomatose. Então, conversei com ela, falei que a gente só fecha o diagnóstico com a necrópsia mesmo, mas tem alterações que sugerem. E como tem um sinal clínico também, e a localização da lesão, então a gente poderia estar iniciando o tratamento. A gente iniciou o tratamento e na primeira semana foi bem difícil para ela, porque ela começou a morder o comedouro, mas morder mesmo, de fazer furo. E ela não tinha noção, o animal, do que estava fazendo. Então ela pegava, mordiscava, a tutora ficou assustada, conversei com a tutora, acalmei. E não, vamos esperar mais um tempo, acabou de começar o tratamento, faz uma semana. Leva um tempinho para estar tendo alguma resposta. E com um mês ela já tinha uma resposta boa. Olha que legal, interessante. Temos mais imagem aí, gente? Algum outro vídeo? Esse da crise epilética. E olha, eu vou falar, com 24 anos de profissão, para mim é uma das coisas que mais machuca. De ver, acompanhar, assistir a uma crise convulsiva, eu acho muito triste, eu acho muito feio. Né? Então isso é uma crise epilética generalizada. Isso, que a gente chama de generalizada, que vê que ela debaixa a cabeça, os membros, o corpo. E aí é o que a tutora fez. Segurar a cabeça para ela não bater a cabeça e o resto deixa. Afasta os objetos em volta para não se machucar, não colocar a mão na boca, porque ela vai ter movimentos involuntários, o animal não vai saber o que está acontecendo, o que está fazendo, ele perde totalmente a força de mão mordida, uma seta músculo mais forte, arranca um dedo. Outra coisa também, não dá medicação, se já fez uso de medicação e teve a crise, não fica dando mais com o intuito, vai parar. Dica super importante, então, isso é muito comum. Então a pessoa faz o uso a cada X horas, prescrito pelo médico veterinário, o cachorrinho descompensou, teve uma crise, a pessoa faz uma dose extra, ou tenta fazer a dose até enquanto convulsionando, Não deve ser feito isso. Não. Espera, apoia a cabecinha para não se debater, espera. Acabou de ter a crise, já leva no pronto atendimento ao hospital 24 horas mais próximo, para o veterinário estar examinando, ver se tem que intervir de alguma forma e fazer o acompanhamento. Perfeito. Então, acho que a dica mais importante mesmo além de não colocar o dedo na boca, de segurar para não se machucar, não faz dose extra de medicamento. Não aumenta a dose por conta própria. Acalmou, a situação está controlada, busca ajuda profissional. Bacana.
Próximo vídeo. Esse daqui, ele passou um entendimento comigo, que ele estava tratando uma otite, só que a tutora não conseguia limpar o ouvidinho dele. E evoluiu para sinal neurológico. Ele não estava assim com uma semana, ele foi ficando com essa cabeça pendular, que a gente chama de head tilt, nistagmo, que é a bolinha do olho de um lado para o outro, às vezes pode ser horizontal ou vertical, e com dificuldade para andar. Aí a gente fez toda a triagem, ela conseguiu fazer, eu tinha pedido a ressonância, só que ela conseguiu fazer a tomografia, que também eu falei que seria válido. Se ela conseguisse fazer um dos dois, a gente tem que trabalhar com o que tem. Às vezes não dá para fazer um tipo de exame, então se tem outra possibilidade, a gente trabalha com isso. Sim. E tem alteração em ambos conduto auditivo, e ele vai fazer autoendoscopia. É como se fosse uma endoscopia, só que do conduto auditivo, para lavar essa região, Faz uma tirar a meningotomia, perfura ali a membrana hispânica, dá uma boa lavada, isso é importante. coleta material, Então, ver se tem crescimento de bactéria, qual bactéria é, qual medicamento pode usar. É importante. Isso eu já puxo a brasa também para minha sardinha. Dermatologia, orelha e extensão da pele. Sempre. Otite de repetição e tal. Vai buscar uma causa. Pode ser uma causa alérgica alimentar, pode ser uma causa atópica, uma alergia ambiental. Então, busca uma causa. Uma otite crônica, a depender da evolução, da alteração de conduta. Às vezes, a obliteração de conduto leva a um quadro de otite interna e tem toda essa alteração neurológica. Importante mesmo. E ele ainda vai fazer o procedimento. Vai, mas a gente entrou com as medicações e ele já tá super bem. Tá bacana. andando, a cabecinha já tá mais retinha, só que é o que eu conversei com a tutora. Mesmo ele tendo tido uma resposta, é importante a gente fazer porque pode ter recidiva, Sim. da mesma forma que teve. E aí ele vai vir com sinais de novo neurológico e pode ser pior. Então, se a gente já sabe com o que está lidando, vamos continuar com todo o tratamento. Sim. Tratar a base, né? Tratar o problema de base, não só a consequência. Mais algum vídeo? Acho que não. Foram esses os vídeos. Bacana. Até chegar num estágio desse, de head tilt, ele já poderia ter dado algum sinal mais precoce, mais leve, ou nesse caso específico não, alguma coisa que, um pendular, leve pender a cabeça, já deve ser considerado como um sinal de alerta. Sim. Às vezes eles não já começa já com a cabecinha toda virada. Com essa incoordenação. Vai ter uma assimetria, você vai ver que tá um pouquinho pendular. Às vezes o tutor não percebe, só que a bolinha do olho já tá pra lá e pra cá, ou pra cima ou pra baixo. Dificuldade pra estar andando, porque mexe com a parte vestibular, que é do equilíbrio. Então ele vai perder um pouco do equilíbrio. Isso pode acontecer também. Então, e tudo começa com uma otite. Então tava coçando a orelha, tava limpando, tava chorando de dor, tava reclamando. Então, fazer todo o suporte, tem mesmo assim, quando faz a medicação, às vezes é algo tão crônico já, que já foi para a parte mais interna. Sim. E aí que, mesmo fazendo tudo, vai para esses sinais clínicos. Então, qualquer sinal discreto, pendulou a cabeça um pouquinho, já fica atento, já leva no veterinário para estar examinando. Sinomose. Dá uma passeada aqui também. Evolui para quadro neurológico. Existe alteração no neném também, que não só no quadro virótico de sinomose, que às vezes o paciente começa a ter uma crise convulsiva, neném ainda. E o pessoal fala, poxa, é sinomose. É sinomose. Você tem outras alternativas de diagnóstico para um paciente juvenil também? Tem. É a mesma coisa que a gente falou do idoso. Tá com sinais clínicos, tá meio aéreo, Alzheimer. A mesma coisa filhote. Teve crise epilética, é sinomose. É sinomose, Não, tem outras alterações, pode ser outras causas infecciosas, hemoparasitose também, entra aí nessa lista da parte de infecção, inflamatório. Então, anômalo também, alguma má formação que ele já nasceu. Tem o shunt também, que é uma má formação que envolve essa parte hepática. Então,
essas alterações que a gente tem que abordar e pensar também, abrir a mente para esses diagnósticos diferenciais que a gente pode estar lidando. Alteração pupilar mais perceptível no gato. Tem aquele olho colorido, aquele olho colorido mesmo, um olho bonito, verde, azul, enfim. E com uma pupila às vezes mais estreitinha e tal. O pessoal fala, poxa, meu gato hoje acordou com a pupila, um olho tá com a bola toda preta, o outro olho tá apertadinho. Isso pode ser sinal também de alguma alteração que não seja só de ordem oftalmológica, de alguma ordem nervosa central? Pode sim. É um filho, né? O pet é um filho. Então a gente tem que ficar de olho em tudo. Desde a parte da pele, como passar a mão, o tato, ver se que a gente já sente, opa, tem um nódulozinho aqui, tem uma verruguinha, o que será que é isso? Tem uma crostinha aqui, o que será que é? Tá andando estranho, ele não tava assim, ele não costuma comer em tal horário, não tá comendo. E essa parte da face também é importante estar olhando, que tem uma alteração neurológica que vai ter uma simetria. Então a gente vai ver o lábio mais caído de um lado, o nariz um pouquinho mais caído, o olhar também mais caído. A gengiva, que fica, às vezes a bochecha fica presa num dente, não ficava. Ele vai comer, morde, fica preso. Isso, a orelhinha, uma mais caída que a outra. O olhar também, uma pupila mais dilatada, a outra mais contraída. Então pode ser alteração do sistema nervoso central, que tem que estar investigando para determinar o que está causando isso daí. Alguma compressão, algum processo infeccioso, algum aumento da pressão intracraniana. Cão-gato. Cão-gato. Sempre investigar, sempre observar o seu pet, é a coisa mais importante. Intoxicações. Aí a gente já dá uma passeada até iatrogenias, medicamentos, então tem medicamentos que não devem ser usados, e plantas. Tem plantas que são neurotóxicas, né? Então, poxa, vaso de planta que o bichinho começou a comer, isso às vezes pode levar a uma intoxicação não tão aguda, pode ter acontecer isso, de começar a ter uma alteração neurológica por conta de uma intoxicação planta. Pode acontecer, assim como você falou de medicação, então o animal pode acontecer de ele ter sinais gastroentéricos, começar com vômito, diarreia com sangue, falta de apetite, e já partir no mesmo dia para uma crise epilética, ou parar de andar, ou também o nistagmo que eu falei, um olhinho para lá e para cá, o pupila não tá contraindo, não está respondendo ao reflexo da luz, como pode ser que já vá para o sinal neurológico. Não precisa esperar, essa evolução clássica, né? Vomitou, teve diarreia, não. Às vezes já pode ir para o sinal neurológico. Então, ter cuidado com as plantas que tem em casa, principalmente gato. Que gato quer ficar brincando com tudo, pegando tudo, comer a graminha. Então, deixar as plantas sempre em um local mais alto, que o animal não tenha acesso. Quintal, cuidado. Recolher as folhas que caem. Cuidado com as plantinhas no quintal também, que o animal que fica no quintal tem acesso livre. Tem, infelizmente, hoje em dia ainda, vizinhos que jogam chuminho, né, no quintal. Leu meu pensamento, foi uma afinidade agora, leu meu pensamento. Também é bastante comum a gente ouvir, né, na rotina clínica, a família que fala, poxa, todo dia eu levo o Totó para passear em tal jardim, porque ele adora comer aquela graminha. Ele tem, às vezes, uma tendência de ter um vômito matinal, qualquer coisa. E a família tem esse hábito de levar para comer uma graminha que não se sabe, né? Quem passou, quem não passou, se jogou veneno, se não jogou veneno. Então isso é muito importante, muito cuidado. Planta em casa, né? Faz igual a gente fazia na época de escola, de plantar o feijãozinho no algodão, planta um alpiste, planta um milho de pipoca, né? Tem algumas plantinhas que são legais que podem, não é minha área, que não é minha expertise, mas se a gente der uma pesquisada aí, conversar com os nutrólogos, tem coisa que pode, que não vai intoxicar. Isso é um alerta importante mesmo. Sim, eu já peguei em gato intoxicação por lírio, em cachorro por comigo ninguém pode. Então, ficar de olho. E essas intoxicações, tanto o lírio quanto o comigo ninguém pode, evoluem para quadro neurológico. Desse do lírio, o gatinho ele começou com uma alteração renal.
entrou numa síndrome urêmica, que aí a ureia estava tão alta que levou ao quadro de crise epilética. Então, às vezes, começa tudo assim. Que aí leva na encefalopatia urêmica. Ou pega a parte do rim, ou hepática, aí leva uma encefalopatia e desencadeia a crise. Olha, atenção nunca é demais. A doutora Valéria colocou aqui, momentos atrás, é um filho. É uma criança pequena sempre. É uma criança que vai ser pequena sempre. E vai demandar cuidado sempre. Então, vou adotar, quero comprar um pet. Responsabilidade, adoção, posse responsável. A responsabilidade está do outro lado, está no nosso lado. Eu falo, está no lado de quem carrega a caixinha, no lado de quem segura a coleira. Né? Somos responsáveis, sempre, por dar qualidade de vida, por dar boa alimentação, por dar saúde higiênica, saúde ambiental para esse ser que a gente resolveu adotar, cuidar, dar carinho, trocar carinho. Então, todas essas dicas colocadas pela doutora Valéria são muito importantes mesmo, para a gente sempre se antecipar. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Sim. E até pra gente, às vezes chega num quadro que a gente já não consegue trabalhar muito, fazer muita coisa. E é triste pra gente também. Sim. É frustrante pra gente, enquanto médico veterinário. E ao mesmo, a gente tem tanto a parte da alegria, quando a gente vê, poxa, tá respondendo, deu certo, conseguiu ficar controlado, o tutor tá feliz, o animal tá numa condição boa, tá tendo qualidade. Mas também quando não evolui de uma forma esperada, também mexe muito com a gente. Sim, machuca. Machuca a gente. E uma dica também, eu sempre vou reforçando as dicas, que aí a turma depois faz recorte para ficar dando esse alerta para a turma em casa, que ninguém tem mais competência para medicar o seu pet do que o médico veterinário. Ninguém tem mais competência para medicar um quadro neurológico do teu pet do que um médico veterinário neurologista. Então, poxa, mas o cachorro da minha vizinha estabilizou super bem tomando só um remédio X vezes por dia, ou uma vez por dia. É o quadro dele, é a lesão dele. Né? Como a doutora Valéria bem colocou, pode ter tumor, pode ser uma alteração de pressão, pode ser um quadro infeccioso. Você tem 1000 possibilidades que levam a alterações neurológicas. Então, o tratamento nunca vai ser igual, o tratamento é sempre individual. Eu acho isso importante a gente bater, porque o Dr. Google, às vezes, coloca o responsável, o tutor, né? Eu gosto mais da palavra responsável, porque nós somos responsáveis, em xeque com o médico veterinário. Mas eu li tal coisa. Não, acredita, confia. Mas tal remédio é muito forte. Não, foi necessário para aquele quadro. Isso é importante bater. Né? Sim, é importante. E acontece isso mesmo. Porque o animal do meu vizinho estava tomando essa medicação e não se deu bem. Então eu não vou querer fazer. Ou ele ficou super bem com essa medicação. Então, cada caso é um caso, é individual. Sim. Então, por isso que precisa dar toda a avaliação, acompanhamento, que a gente vai entender o que está causando essas alterações, como pode ser tratado, qual exame tem que ser feito. Não tem receita de bolo. Não, isso é importante. Medicina, área médica, medicina veterinária, não existe receita de bolo. Cada pet é único. Para finalizar, a gente já está indo para os finalmente aqui, passa voando. Os exames complementares também assustam um pouquinho. A turma fala, poxa, mas é exame invasivo, tem que fazer, não tem que fazer. Quais são os exames mais rotineiramente aplicados no diagnóstico, na complementação do diagnóstico na neurologia? Que a família tem que fazer? Solicitado por um médico veterinário, nunca vai chegar, eu quero fazer uma tomografia, uma ressonância. Por quê? Calma. Sim. Será que é caso? Orientação do profissional. A partir do exame neurológico, dos testes e de toda a triagem, anamnese, pegar todo o histórico com o tutor sobre o animal, desde que era filhotinho, se ele já é adulto, até a fase que está agora, para a gente entender o que pode estar acontecendo. A partir daí, a gente vai solicitar os exames adequados. Pode começar com exame de sangue, de imagem mais simples, e a partir daí, eu vendo esses resultados, vou para o próximo passo. Será que agora eu vou para uma ressonância de crânio, ou uma tomografia abdominal? Então, como eu falei, não tem uma receita de bolo. Vou fazer esse, já vou fazer uma ressonância de crânio, porque é neurológico. Não.
Nem todo neurológico vai fazer uma ressonância de crânio. Tem outras situações que pode estar envolvida aí, que são outros tipos de exame. Sim. Esses mais invasivos envolvem ressonância e tomografia. Infelizmente, a gente pega mais animal idoso, que aí tem a suspeita do tumor, do Alzheimer, às vezes tem também processo infeccioso, inflamatório que acomete, e aí precisa do exame. O tutor fica com receio, poxa, ele já é idoso, vou submeter a uma anestesia, mas se der tumor eu não vou operar, não vou querer operar, não vou deixar ele passar por isso. Mas é o que eu sempre explico, é importante a gente saber com o que a gente está lidando. Então, se o tutor tem condição de estar fazendo, o animal tendo os exames em dia, parte cardiológica, parte sanguínea também, para a gente ver essa questão renal, hepática, tá tudo estabilizado, tem condições, o anestesista ele vai avaliar para ver se tem indicação de estar anestesiando e fazendo o exame, ele vai acompanhar se tem alguma alteraçãozinha renal ou cardiológica, ele vai direcionar o fármaco que vai ter que usar na anestesia. Sensacional, muito bem colocado. A mesma coisa não é receita de bolo também, não vai chegar lá com o mesmo anestésico que vai anestesiar todo mundo, então ele vai entender cada paciente, ele também escala cada paciente, qual grau é para estar anestesiando. Como a medicina humana, fator idade hoje, fator cardiopatia, não são impeditivos de fazer cirurgia. Tem que ter o exame precoce, exame pré-cirúrgico para que você conheça esse paciente, para que o médico veterinário anestesista conheça, e a doutora Valéria muito bem pontuou aqui, para que ele escolha o protocolo anestésico, ele vai escolher a droga anestésica adequada para aquele paciente. Os meus pacientes, na sua maioria, são nefropatas, são doentes renais, e muitas vezes eu opero esses pacientes doentes renais. Eu já chego no Dr. Gustavo, que é um amigo nosso que trabalha com a gente, e falo, Gu, são os meus abacaxis, são os meus pacientes complexos. E a gente tem um sucesso, um resultado, exames precoces. Então, se tem indicação de exame, não tenha medo. Faça num lugar de referência, no local solicitado e orientado pelo médico veterinário, por causa de confiança de laudo, olho, imagem, qualidade de aparelho, isso tudo influencia no diagnóstico e compromete muitas vezes o nosso diagnóstico final. Então, se a gente direcionou, às vezes, para um estabelecimento, para um profissional, confia, vai atrás, porque vai ser o melhor que a gente pode oferecer. Eu acho isso importante. Valéria, o bate-papo voou. Acho que foi muito gostoso. Foi leve, porque é um tema pesado, é um tema que machuca, é um tema importante, mas acho que foi super leve e deu para alertar, para jogar uma luz aí nas famílias que tem pet, que começam a ter essas pequenas alterações, às vezes uma cabecinha torta, um andar mais rebolado, mais trôpego, um andar em círculo. Então essas atenções todas, acho que a gente já conseguiu acender um sinal amarelo para a turma. Microfone aberto para você mandar uma última mensagem para a turma, uma orientação para essa turma que ama pet como a gente ama. Tudo que eu falei aqui, então resumindo, preste atenção no seu pet, seja cão ou gato, se tem alguma alteração que está acontecendo com ele, desde a mais simples. É o que eu falei, passei a mãozinha nele, senti algo estranho, tanto questão de pele como abdômen, senti tal aumento de volume aqui está diferente, ele está andando diferente, não está conseguindo mais subir o sofá ou a caminha como ele subia, ele está olhando para o nada, está chorando, e aparentemente não tem dor, não vejo um motivo. Qualquer sinal assim diferente já leva no seu médico veterinário de confiança. Ele vai fazer todo o exame, toda a análise, ele vai indicar se for necessário para o especialista adequado. Esse caso é indicado para uma cardio, para um ortopedista, para um neuro, e segue a recomendação do seu veterinário para fazer todo o acompanhamento necessário que esse animal precisa, porque é importante a qualidade de vida. Sim, tem que levar a qualidade de vida sempre, levar bem-estar. Uma dica boba também que me veio aqui na cabeça enquanto a doutora falava, às vezes mudou o jeito de pegar a comida, não consegue pegar, tá caindo a comida, é dente só, investiga a boca é a porta de entrada para tudo, faz insulto renal agudo,
doença periodontal, então tem uma série de problemas. Mas mudou o comportamento ali, não consegue pegar, então será que pode ter algum quadro neurológico associado aí, uma paralisia de um lado da face, uma língua meio boba? Fica essa dica. Comendo só de um lado do comedouro, deixando cair, não consegue aprender. Então fica Dicas simples e com observação você consegue se antecipar e tentar melhorar a qualidade de vida, retardando uma progressão de um quadro que pode evoluir para um quadro grave. Turma, o bate-papo aqui, se deixar a gente vai, eu vou lembrando de coisas, não trago pauta, vocês já me conhecem, é tudo no bate-papo mesmo. Então, agradeço a audiência aí de vocês, curtam, compartilhem, ajudem, chama a avó, chama a tia, conhece, gosta de pet? Dá dica para acompanhar o nosso programa aí, tem muita orientação, muita educação para todo mundo. Curte, compartilha, vem com a gente. Semana que vem tem novidade, sempre um assunto importante e interessante, muita educação e orientação para levar qualidade de vida e bem-estar para a família e para os pets. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Beijo!